Olá, tudo bem com você? Vou pedir que você se inscreva no canal, acione o sino de notificação para acompanhar e receber os nossos conteúdos que a gente produz todo santo dia aqui. Você vai agora ter um contato com conteúdo que muito vai te ajudar a tomar as melhores decisões referentes às demandas do INSS que afetam você e a sua família. O Eliel Fernandes diz: Doutor Pedrosa, não sei se é ético você responder na live ao vivo, mas gostaria de saber quanto custa um planejamento previdenciário feito por você. Obrigado se responder ou não. Não tem problema nenhum de responder, tá? Não tem problema nenhum de responder. O planejamento, a gente já está falando muito do planejamento. O planejamento, ele consiste em uma, duas, três, quatro etapas, tá? O planejamento, né? Para a gente entender o que é o planejamento, tá? 4 etapas. Então, a gente aplica uma metodologia de 15 pontos. Então, 15 pontos vão ser aplicados, tipo um scanner assim, né? Aplica ele em cima da sua realidade previdenciária, em cima da sua realidade previdenciária. Essa realidade previdenciária, ela começa aqui no primeiro ponto, aqui ó, no verde. Aqui, ó. Por que isso aqui está verde? Tá? Porque ó, é um verdinho meio fraco aqui, mas você vai ver que é um verde. Verde, todo mundo entende que no trânsito é onde você passa. Muita gente passa, muita gente correndo, né? Quando está sinaleira verde, quando o sinal está verde no trânsito, a galera anda pra caramba que não quer que dê o vermelho, não é mesmo? E aí o que acontece? Então, a gente fez o verde porque muita gente pergunta quando vai se aposentar, quando vai se aposentar, quando vai fechar, quando que vai fechar, e agora o que eu faço, o que vai dar? Ou seja, muita gente está no verde, ou seja, muita gente pergunta quando. Ou seja, todo mundo tem assim, uma curiosidade, quando que vai fechar? Qual é o ano e qual é o mês que vai fechar a minha aposentadoria? E aí a gente faz um relacionamento pegando a sua idade, que é um pouco o que eu faço aqui, né? A idade, o tempo especial. Tem tempo comum? Se for no especial, quantos pontos você consegue? Né? Qual é a projeção de pontos? E se tem um período especial e tem tempo comum, então nós vamos converter. Qual é o tempo de conversão do especial? E qual é a regra de transição que você vai se enquadrar? Então, essa regra de transição ela pode ser na conversão, na regra do pedágio 50%, como pode ser nos pontos do especial, que é o que eu mais faço aqui nas lives. Eu sempre faço aqui, eu não uso nem o quadro. Ou seja, essa parte do verde não é tão difícil de fazer. Isso eu faço na calculadora, fazendo uma projeção. Claro que não é assim a coisa exata de dizer o ano e o mês. Aí a gente tem que pegar o CNIS e fazer planilhas. Aqui já é, só aqui a gente já usa umas duas planilhas de cálculo, pegando o CNIS, jogando a projeção para entender, tá? Então, esse é o primeiro. Agora, mais importante não é quando você vai, quando que vai fechar. A parte mais importante é quanto que vai receber. Quanto que vai receber. Por quê? Saber quanto que tu vai receber é importante porque você tem que entender que em algum momento, alguma fase da vida, você vai substituir a remuneração do trabalho por essa renda que o INSS vai te pagar. Que você contribuiu para o INSS, você deu o teu dinheiro para o INSS, dizendo ao INSS, lá na frente você me devolve isso. Né? Você tá fazendo uma contribuição para ter um benefício. Então, aí a gente vai para outras planilhas de cálculo, que é até saber qual é a alíquota que vai ser aplicada e qual é a renda mensal inicial que você vai ter. Alguns fazem essa pergunta aqui, tá? Alguns têm preocupação com isso aqui, mas a maioria não tem. Agora, mais importante, o coração, o espírito, vamos dizer assim, aquilo que é o grande resultado, o grande valor de um planejamento é a parte do azul. O amarelo é a atenção. Você tem que ter atenção em quanto que você vai receber. Renda mensal inicial. O amarelo, atenção, tá? Quanto? A pergunta aqui, ó. Quanto que vai ser, tá? E aí você tem a parte do azul. A parte do azul o azul é aquela palavra, aquela cor que sempre te dá um alerta do que você tem que fazer. Azul é uma coisa nova que ninguém faz e que você tem que fazer, tá? Então o azul o que é? Projeção de perdas. Para você se mobilizar e fazer qualquer coisa, você tem que ter uma projeção de perdas. E quais são a projeção de perdas? Salário de benefício, tu vai perder na média, tu vai ter a perdas da alíquota que vai ser aplicada e tu vai perder ao longo do tempo. São 3 coisas que se você negligenciar, se você não prestar atenção, você vai ter uma surpresa muito desagradável naquele momento que mais você vai precisar ter resultado, ter receita. Né? Então, aí você começa a ver que como é que você vai recuperar a perda.
Então você vai fazer uma contribuição adicional, que pode ser de tempo, pode ser de valores, né? Você pode fazer um aporte de aumentar a contribuição. Você pode fazer uma estratégia de RMI com descarte. Você pode descartar, é possível descartar contribuições menores. Quando você faz a projeção de perdas, você já vai identificar qual é o conjunto de contribuições que estão jogando a tua média para baixo, para você melhorar o teu salário de benefício. Então, quando você faz isso, você faz um equilíbrio entre a alíquota que vai ser aplicada e o salário de benefício que você tem. E isso você faz com RMI, com descarte. Ou seja, você vai refazer essa renda aqui com descarte, para poder pegar uma questão melhor. E também é muito importante o prazo de recuperação. Ou seja, quanto tempo, Pedrosa, eu vou ter que investir para me recuperar as perdas que eu teve. Então precisa de um prazo. Isso é feito assim, ó. Isso é feito baseado muito naquilo que é o seu desejo. Qual é a aposentadoria que você deseja? Quais são as suas necessidades que você precisa, que você vai ter quando você tiver 60 anos para frente, né? Quando você diz assim, eu vou me aposentar com 65 anos. Ok, qual vai ser a sua necessidade com 65? Qual é a sua condição desejada com 65? Muita gente vai me dizer, eu desejo ter liberdade de tempo, eu desejo ter autonomia, eu desejo não passar escassez, não ter privação, eu desejo ter tranquilidade e segurança, Pedrosa. Né? Então, ok, você precisa de dinheiro, você precisa de recurso, ninguém dá carona a pé. Né? Você não quer depender de terceiros. Então, quanto que você precisa ter? E aí, você tem um prazo de recuperação para você trabalhar a sua previdência social. Né? E, olha bem, a gente tem aqui embaixo, está bem apagadinho aqui, mas eu vou trazer para cá, você vai entender. Né? Ainda tem 2 pontos aqui, que é o ponto do quê? Em vermelho, é um alerta. O que pode acontecer entre o ponto A e o ponto B? É a aposentadoria por incapacidade permanente, pode acontecer um infortúnio que gere a incapacidade permanente. Ninguém pensa nisso, mas é uma coisa que pode acontecer. Né? E a pensão por morte, que pode acontecer entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, entre o ponto A e o ponto B pode acontecer o ponto C, que ninguém quer. O ponto C ninguém quer, é o fundo, né? Entre o A e o B tem o C. Então muita gente, em vez de vir bater no B, vai bater no C. O C ninguém quer, mas acontece. Né? Acontece. Nos últimos 2 anos morreram mais de 612 mil pessoas. Ninguém, há um ano atrás, iria planejar uma morte precoce, que as pessoas morreram precocemente. Ou seja, não era para terem morrido. Né? Então, ninguém planeja isso, mas acontece. No trânsito, morrem mais de 35 mil pessoas. E quase o mesmo tanto, ou a metade disso, fica incapacitada. Né? Ou seja, incapacidade e morte. Então é preciso você, dentro de um planejamento, verificar a sua previdência social para você realmente ficar seguro e saber o que fazer, o que você tem que fazer. Hoje não é mais possível ter a previdência, enfrentar a previdência social sem um planejamento, porque hoje é diferente do que era tempos atrás. E a reforma da Previdência ela é contra a intuição das pessoas, ela é contra-intuitiva. Por quê? Porque ela vai contra a intuição das pessoas que imaginam que elas vão se aposentar pelo valor que elas estão trabalhando, e não é assim que funciona. Né? Então, quanto custa tudo isso aqui? Né? Quanto custa esse investimento aqui? Esse investimento aqui ele custa R$ 1.500, que você pode parcelar em até 12 vezes. Ou seja, não custa nada em relação ao benefício. Em relação àquilo que você vai ter na mão, né? O valor que vai ser gerado. Então, se isso tem valor para você, quem vê valor não vê preço. Quem vê preço não vê valor. Né? Quem vê preço não vê valor. Agora, a pergunta mais importante que eu faço para você é: quanto custa você não fazer isso? Você já pensou? Quanto custa você não fazer isso? Custa muito. E pior que esse custa muito, não é só para você, custa para aqueles que estão agarrados em você e dependem de você. Então é muito importante a gente inspirar as pessoas, esclarecer as pessoas da necessidade de se realizar um planejamento. Você quer saber mais a respeito disso? Se conecta com a gente. E ainda tem os bônus, tem a vantagem. Você fazendo um planejamento, por um ano, a gente vai atualizando o seu planejamento. Mudou a lei? Mudou isso? Mudou uma decisão? Mudou alguma regra, alguma coisa? A gente vai lá e atualiza sem custo nenhum. E se tiver que fazer novamente daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, se a gente tiver que refazer ele,
a partir desse tempo, a partir de um ano, você vai pagar só a metade. E se você encaminhar a sua aposentadoria com a gente, aí esse valor de 1.500 vai ser abatido dos honorários da aposentadoria. Ou seja, a gente quer realmente fazer uma experiência, trazer uma oportunidade para que todos possam realmente ter acesso a esse benefício do planejamento previdenciário. Legal? Legal? E se pagar à vista ainda tem desconto. Olha que louco, né? Olha que louco. Muito bem? Quer saber mais? Se conecta aqui com a gente no 1178 e pergunta, cara, eu quero saber, sem compromisso nenhum, eu quero saber como é que funciona o planejamento aí, as planilhas que eu vou ter acesso e tal. As pessoas vão mostrar para você, você vai gostar. O pessoal pira muito na planilha do prazo de recuperação, né? Quanto tempo que vai levar para recuperar, o quanto que você pode fazer de contribuição. Então você diz, Pedrosa, eu posso contribuir com R$200. Legal. Por quanto tempo? Aí a gente joga. Não, eu posso contribuir sobre 200. E você vai ter essa planilha para você brincar ali, para você poder, você mesmo projetar, fazer as questões. Tá legal? Muito legal. Muito boa a sua pergunta, Eliel Fernandes. Fico aguardando seu contato. Tá legal? E aí, gostou? Então vou pedir que você compartilhe com seus colegas de trabalho. Que você tem dúvida, você pode colocar aqui embaixo. Peço que você deixe um like e a gente sempre se encontra no próximo vídeo.